E a gente vai conversar, ela é fisioterapeuta também, e nós vamos conversar sobre... A gente está em setembro, setembro é o mês do Setembro Amarelo, né? O mês de prevenção ao suicídio. A gente sabe que é um número absurdo de pessoas que todos os anos tiram a própria vida, né? A gente está falando aí de uma morte a cada 40 segundos. Então, enquanto a gente está aqui conversando, muitas pessoas estão aí tomando aí esse caminho, né? Esse caminho que não é o melhor caminho, e a gente também utiliza, o meu desejo também é utilizar esse espaço para espalhar vida, né? E a vida que está em Deus, que é a vida plena e abundante que Ele tem para nós. Amiga, seja bem-vinda a essa página. Uma alegria muito grande ter você aqui. Eu não poderia deixar de relembrar, né, que nós nos encontramos, né, eu e Nádia, num momento muito especial da nossa vida, não foi, amiga? Que foi quando nós estávamos ali no Acre, né, e nós fizemos ETED juntas, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. Então foram 3 meses intensos, né, amiga? Bom, Intensos, foi. assim, mergulhadas, assim, em missões, em evangelismo, né, amiga? Em semeando a palavra, semeando fé, esperança. Gente, e cada um de nós tem uma série de histórias para contar desse período, né, Nádia? É Dos verdade, evangelismos do dia de domingo, né, amiga? Do quanto verdade. Deus, do quanto Deus falou aos nossos corações naquele período. E aí, Nádia, naquela época, quando a gente, na verdade, tomamos rumos diferentes, não foi, amiga? Ela foi para o Haiti, para o prático dela, e eu fui para o Peru. Então, nós tomamos 2 destinos diferentes, mas fomos abençoadas por Deus por essa conexão, né? E Verdade. ela é missionária, ela é fisioterapeuta, gente. Ela é futura vereadora de Caxias do Sul. Ô, Glória! Então Tô a serviço de Deus, né? Eu tô a é uma serviço de mulher, Deus. é uma mulher visionária, é uma mulher com coração realmente assim, desejoso em cumprir, uma mulher que tem um senso de propósito muito grande. E acho lindo quando eu falo com Nádia e a gente, quando eu quero falar de política, eu procuro ela, porque ela sabe, ela manja tudo de política. Eu amiga, o que é isso que está acontecendo? E aí, ela é essa amiga que tem esse conhecimento e que muitas vezes a gente procura, amiga, me explica como é isso aqui. E ela sempre tem uma palavra de Deus, uma palavra de sabedoria para dar Amém. referente a esse Amém. cenário político. E eu oro mesmo, amiga, para que esse momento realmente seja que Deus lhe direcione, que você cumpra na íntegra, né, o propósito para o qual você foi chamada. Porque eu sei Amém. que adentrar esse caminho da vida política não é um caminho fácil, mas se Deus te chamou, se Deus implantou esse desejo, esse propósito no teu coração, Ele vai te capacitar. Eu não tenho Eu dúvidas creio. disso, Eu né, creio. amiga? E aí a gente vai conversar aqui sobre e aí eu já quero abrir aqui o espaço para a Nádia falar sobre realmente da vivência dela e sobre como essa parte, né, amiga, dos hábitos alimentares, hábitos comportamentais, como que isso impacta o nosso dia a dia, impacta as nossas emoções. Nádia que tem, assim, um histórico também familiar, né, Nádia? De ter atravessado aí situações também dessa vivência, né? Que ela tem um tio que cometeu suicídio, né, Nádia? Uhum. Então, assim, Nádia sabe exatamente o que uma família que perde um parente dentro desse cenário, né, vítima de suicídio, né, que se mata. Então, ela tem essa vivência, a família dela passou e sofreu, né, esse trauma, né, teve que superar esse trauma. E aí, amiga, eu quero que você traga essa vivência e compartilhe conosco, como profissional, como mulher de Deus, né, para esse tempo. Me fala pra gente como que todos esses fatores influenciam
nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. Boa noite, amiga. Então, minha amiga, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer para mim estar abençoando vidas. Tu sabe, a gente se dedica à obra de Deus, né? Até é uma das coisas, tu falou do episódio com meu familiar de suicídio, né? E o suicídio é o fim da carreira, a escolha final de alguém muito desesperado. E isso vem de pessoas que passam por sofrimentos que não compreendem o porquê tanto acúmulo de sofrimento. Então é algo que já vem desde sempre, né? Convém dizer que normalmente a depressão ela vem de família, né? Então, conforme o temperamento, vocês podem perceber que geneticamente, espiritualmente, enfim, a pessoa já traz uma bagagem de família, Sim. né? E então eu tenho que estar atento como criança, o que os sintomas que aquela criança pode estar sentindo, se é uma criança muito isolada, já começa na infância, né? Então, tudo começa com não ver propósito no sofrimento. O ser humano nasceu para evoluir. E aí que vem, minha amiga, do porquê que eu entrei em querer descobrir a política. Eu descobri a política a partir do momento que eu entendi que todas as minhas frustrações, todas as frustrações das minhas amigas, todas as frustrações da minha família estavam ligadas com política. Então, as pessoas não se dão conta que a sociedade está como está, porque existe uma mentalidade apresentada a partir dos meios de comunicação, a partir da educação, que há uma doutrinação. Eu posso dizer de carteirinha, eu sou também educadora física. Sim. Então, assim, nas faculdades de educação, de humanas, é totalmente doutrinação. A gente entra como... Na verdade, eu sempre quis fazer fisioterapia. Meu ímpeto no coração, desde que eu me conheço por gente, é estar servindo, né? E a partir... houve um meio ali que eu acabei fazendo educação física para adiantar a cadeira para fisioterapia e acabei me formando nas duas, enfim. Mas o detalhe que na época, então eu fiz antes educação física, aí depois eu fiz a física. Aí quando eu percebi um monte de coisa, eu não entendi, mas eu na minha ignorância, na época, eu olhava assim, mas isso aqui não funciona. Na realidade, aquele negócio de deixar o aluno trazer o conhecimento dele, mas é o professor que tem que passar o conhecimento, né? Então, aquele ensinar, assim, o indivíduo a ter pensamento crítico, mas o pensamento crítico, eles davam como é que era o pensamento crítico, era contestar os valores da própria família. E enaltecer a ignorância, na verdade, a dor daquele aluno que ele traz aquela bagagem medíocre, e aquilo, segundo, né, Paulo Freire, toda essa ideologia que existe nas escolas, aquilo é parte da educação também, porque é da cultura que tem que trazer. Não é. A cultura é os valores espirituais que o ser humano carrega. Né? Ô, amiga, eu então, acredito que quando há uma desvinculação desses valores, eu acho que o ser humano ele fica mais vulnerável a esse tipo de situação emocional, fica mais fragilizado emocionalmente. Com certeza. E aí é que tá. Aí é que tá. O porquê que me alavancou para esse lado. Quando eu vi que começaram a tocar nas crianças a partir da ideologia de gênero. Sim. Aí é que tá. Nós, voltando para a depressão, voltando para o suicídio, toda essa problemática que leva, né? O ser humano, ele não amadurece como indivíduo conforme o seu ambiente de traumas. Onde você se traumatizar, você vai se infantilizar, porque você vai se aprisionar naquilo lá. Quando houver no futuro, né, eu estou formando semestre que vem psicanálise também. Então, quando você não consegue dar conta daquilo, você regride no ponto onde você achava conforto. Então, eles têm lançado na infância
propósitos de destruição da identidade, para que a pessoa, porque a partir do momento que tu aborda a sexualização para a criança, não é da foco da criança. A criança, até os 7 anos, ela tem que se preocupar unicamente com a formação do seu intelecto e do seu motor. Ela devia estar preocupada somente com isso. No entanto, eles começaram lá com o feminismo, tirando a mãe de dentro de casa, tornando um homem um fraco. E agora eles estão atacando as crianças. Começaram lá pela década de 70, com a super sexualização das crianças. Depois a gente já vê na década de 80 a Xuxa, aquela nudez toda. Tudo isso que não é próprio da idade. Então, tu hipersexualiza a criança. Um olhar mal colocado para uma criança, ela não compreende, tipo um pedófilo. Olha com desejo aquela criança, para aquela criança é um trauma. Você entende? Então, tu calcula. Isso vem de décadas. A televisão sexualizando, as escolas ensinando como fazer sexo. Imagina se precisa ensinar sexo, né? Como se, né, não fosse algo natural, como se alguém precisou ensinar, quem acredita na palavra de Deus, Adão e Eva, né? Como se precisa ensinar uma pessoa que sente, enfim. Na verdade, é uma distorção, né, amiga? A gente vê que é uma distorção completa, né? Eles levam realmente a querer trazer uma doença social. Então, a partir do momento que você vive numa doença social, você não consegue desvincular. Quando criança, você traumatiza e depois, pro resto da sua vida, você vai recorrer àquela imagem, porque é aquilo que fica marcado. E aí, a gente vai ver, então, não só nesse contexto da ideologia de gênero agora, a ideologia de gênero. O pai e a mãe não podem sequer falar que ela é menina e menina. Então, eu fico aí botando o artigo neutro. Gente, não tem cabimento. E é uma estratégia deles também, marxista, né? É o termo que se usa. É modificar a linguagem para que, literalmente, a gente fique um bando de gente confusa que não tenha uma raiz. Então, eles modificam a linguagem, eles tiram nossa identidade. Então, não pode identidade de sexo, não pode identidade de família, não pode identidade de religião, não pode identidade de nacionalidade, de patriotismo. Eles destroem tudo o que compõe uma circunferência do indivíduo, para se sentir protegido. Aquele negócio de autoridade, o pai como guarda-chuva, né? Deus, o pai, a mãe, as crianças, isso é pensamento crítico você contestar. Eles colocam isso para as crianças nas escolas. Então, por quê? Porque eles pegam o erro, o que, digamos assim, vamos pegar esse caso que a gente comentou outros dias ali, da menina estuprada. Então, para mim, é crime hediondo. Para mim, para cristãos, não necessitaria leis. Nós sabemos respeitar o outro. Nós buscamos honrar o outro em amor, e ver o outro como ser sagrado que Deus criou e merece, é digno de ter toda a graça e de poder evoluir, não viver aprisionado nas dores. No entanto, eles acham que deve pegar aquele erro e fazer outro erro. Pior. Todas as leis, a maioria da nossa Constituição é composta desse jeito. Eles pegam um erro, e daí eles lançam uns anexos para estar tentando compensar aquele erro. Em vez de colocar, não, é crime hediondo, e se você tocar no fogo, você vai se queimar. Percebe a diferença das leis conservadoras? Porque o cristão não precisa da lei. A lei está no nosso coração. Jesus disse que colocaria as leis no nosso coração. Sim. Então, e nisso entra em toda a cultura, entra em toda a arte. Eles acabam por destruir tudo que é belo. Então, destrói a identidade e destrói o que é belo, o que é divino. Sim. Porque a partir de Deus, tudo é belo, tudo tem ordem e hierarquia, espiritualmente. Tudo é perfeito. Então, eles destroem isso. Então, a gente pega, mora num apartamento, né? Que dá vista com uma parede.
Então, estão destruindo o que é belo, destroem a história do país, tipo, tombamento de prédios históricos. É belo. Você tem que enaltecer as suas raízes. Então, eles destroem o que é belo, enche de selva de pedra e as pessoas ficam aprisionadas. Então, isso vem vindo, tá entendendo? Sim. Doentes, vão se adoecendo. Isso aí é com todo mundo. Então e é aí que tá, né? Quando você me procurou, você falou gotas que curam. Gotas que curam. Isso. O que cura? Buscar essa ordem, essa hierarquia, essa beleza de Deus em nós. E isso as pessoas no corre-corre não tem tempo. As pessoas têm que ganhar justamente por causa da mentalidade materialista, que vem de Marx. Karl Marx tem essa E mentalidade aí, essa dialética materialista. e aí, Então, amiga, tu é, vem com essa mentalidade de que o ser humano é o que ele faz, o que ele produz, não o que ele é. E quando você para se olhar, que é isso que resgata as pessoas, né? amiga, e Você tem que se olhar. é interessante você falar isso, porque a gente fala de uma cura, mas de uma cura que começa realmente na raiz, né? Uma cura que começa, porque, tipo, a gente pode tratar, a gente pode falar de diversas terapias que vão tratar de forma paliativa um problema emocional, né? Mas que esse problema emocional tem, tem uma raiz. E aí, só o tratamento paliativo não é suficiente. É preciso um tratamento que cure essa raiz que está adoecida, né? Exato. E é Exato. exatamente isso, né, que você está trazendo, essa raiz, né? Exato. Para mim, eu sou formada em também naturopatia, iridologia, microfisioterapia, mas na verdade esse lado espiritual é o que me move. Eu não conseguia compreender na época a inércia das pessoas, de não querer evoluir. As pessoas estão contentes dentro da própria dor, dentro da própria mediocridade. E sempre me despertou, voltei do Haiti, voltei lá do Acre, enfim, onde a gente estava juntas. E eu chorava, porque eu via, vou falar dentro das igrejas, um bando de ovelha gorda, só Sim. recebendo informação para si próprios, e a vida durante a semana continuava a mesma coisa. E aí que vem o negócio, quando você descobre a sua essência em Deus, você sabe que tudo que você passou na sua vida tem propósito. Tudo que Amiga, você passou na sua vida. essa parte da essência é forte, amiga. E eu acho que é isso que faz a diferença, né? Eu acho que E a maioria das pessoas não estão vivendo a própria essência, tu sabia disso? é Estão verdade, vivendo nessa mentalidade materialista dialética, concordo. estão vivendo, no caso, para agradar os outros, estão vivendo aprisionadas numa situação que se meteu por falta de discernimento. Na verdade, Deus sempre avisa as coisas, mas as pessoas se metem em relacionamentos, em lugares, Amiga, sabe que vai dar. e vale lembrar também, Nádia, que muitas vezes o conflito emocional que conduz muitas vezes ao suicídio vem pelo fato da pessoa muitas vezes gerado esse tipo de conflito interno, muitas vezes pela pessoa não entender qual o propósito dela, tipo, é uma pessoa perdida, é uma pessoa que não encontrou a sua essência, ou é uma pessoa que entrou em conflito por uma série de fatores que fez ela se desconectar com a realidade dela, né? Então, assim, você que viveu isso, né, Nádia? Você que viveu isso porque você viveu dentro da sua família, né? Seu tio, a questão toda. Você deve identificar, ou não sei se de repente houve, vocês conseguiram identificar algum sinal, ou se era uma pessoa que estava aparentemente bem,
O que é que Eu você vou responder acredita a que... pergunta da Rama aqui, que ela fez, onde falar que Deus é homem, existe alguma coisa confirmando? Não entendi bem essa pergunta, mas eu vou ver se é isso que eu entendi. Quem Sim, soprou nas nossas narinas? Deus, né? Todos nós. Verdade. Todos nós ele chama diariamente. Mas uns preferem fechar os ouvidos. Outros se entregam, compreendem o propósito, compreendem que isso aqui é passageiro. Verdade, amiga. No caso do meu tio, né, foi a pessoa cometida, a gente, no fundo, quem é sensível, consegue perceber os dilemas da vida dos outros. Verdade, amiga. Mas o universo de cada coração, de cada mente, o que vai fazer amanhã é um mistério, ninguém sabe. E isso não depende da gente, depende de cada um. Por isso que, né, do como a gente vai levar a nossa vida. Se a gente encontra esse propósito em Deus, a gente começa a prestar atenção. Qual é o É, meu propósito? Qual é o olha, meu propósito? olha, o Cristiano colocou, ele manda recado, né? Eu acredito que o Cristiano tá falando a pessoa manda recados, né? A pessoa dá sinais e às vezes a gente é que não entende, né? Na Ou verdade, não percebe, né? Não enxerga. a gente sabe que existe algo errado, a gente sabe. Só que a gente não tem. Como que tu vai se adentrar um universo que não permite que tu se adentre? A pessoa tem que querer. É que nem uma pessoa envolvida com drogas. Se ela não se der conta que ela tem o problema e pedir ajuda, ela vai fazer o que ela quer. Ela vai. Tem mães que batem nos filhos, fogem de casa e nunca mais aparecem. O conflito dessa família, como é que fica? É complicado. Eu acredito assim, logicamente, eu não. Você que viveu, você conhece nuances que eu, logicamente, não conheço, né? Mas eu acredito muito nisso, assim, às vezes a gente até percebe, como Cristiano comentou aqui, às vezes a pessoa dá sinais, às vezes a pessoa manda recado. A gente sempre ouve assim, todo mundo ouve, quando a gente ouve alguém dizer assim, eu vou me matar, o que é que a gente diz? Vai nada. Tipo, tá? É, Quem quer morrer não fala, vai lá e faz, né? Na verdade. É. verdade, aquela pessoa está emitindo um sinal dizendo eu não estou bem, eu não estou bem. Me ajuda, me ajuda. E eu acredito muito que a pessoa numa situação de muito estresse emocional, ela meio que ela realmente assim precisa de um suporte, né? Precisa dessa ajuda. E muitas vezes, Nádia, eu acredito que é muito mais cômodo a gente fazer que não tá vendo, porque isso demanda um trabalho, demanda um envolvimento nosso, né? E a gente vive num tempo, como você falou, em que em que a maioria das pessoas está muito pegado no seu mundo, né? Na sua demanda, né? As minhas demandas primeiro, as minhas, né? Então, e a gente, como cristão, a gente vê que Deus fala que a gente precisa deixar a semente de trigo caindo na terra não morrer, ele não dá fruto, né? Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Então, quando a gente abre mão de olhar um pouco só para a nossa realidade e abrir o nosso campo de visão para perceber a dor do outro, é também matar um pouco de nós mesmos, né? Do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso orgulho também. Mas perceber o outro vai muito de você buscar o espiritual, senão você não vai perceber. De ter Porque, discernimento, né, amiga? exato, porque o mundo nos cobra diariamente o ter, o fazer, ou você não é nada. E isso você vê muito, infelizmente, na, no traje que é uma mulher que ser dona de casa. Sim. Gente, as pessoas julgam aquela pessoa como uma vagabunda. Eu acho isso um absurdo. Ou como A alguém sem propósito, né, amiga? sem propósito. Sendo que a família
é incubadora de todos os projetos de Deus. É ali que vai sair. A Rama falou do gênero, que Deus não tem gênero. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo faz o papel da mãe, né? Do conforto, da nutrição. E Deus, a figura que jamais ninguém viu, né? Que Moisés viu passar na, É claro na que brecha. não há né, assim, Deus não se dá para definir Deus como Exato, isso ou aquilo, né? a Não viu se da dá para moita, né? definir Deus. Então, Deus Não dá. compreende todas as coisas e não é compreendido por ninguém, né? Tipo, é E na isso. verdade, ele é tudo o que a gente precisa. E como é que a gente entra em contato com Deus? Quando a gente para, né? As filosofias orientais chamam de meditação. Nós, cristãos, sabemos da presença do Espírito Santo que foi prometido pelo nosso Jesus Cristo. Uhum. A gente entra em comunhão com Ele através da oração, através da entrega. E aí vem, né, um pouco da chamada que tu botou o post, né? Seria gotas de cura, mas tudo passa, né, pela alimentação. Hoje a alimentação, existe então uma indústria a partir de pessoas muito poderosas que te envenena, depois te traz o medicamento, os fármacos, e te mantém doente. E te mantém ainda mais doente por esse sistema. Então, eles querem realmente te aprisionar. A alimentação, tudo que é processado, absolutamente tudo que é processado, te intoxica. O que te traz vida? O alimento cru, o alimento Natural, né? vivo, o alimento vivo. Então, assim, você comer, né, brotos de árvores, de plantas, né? Isso aí te nutre a célula se alimenta melhor. Folhas verdes, frutas, né? Vegetais em geral, ovos. Então, vem de vida, Sim. entendeu? No entanto, que a gente come açúcar, farinha branca, gordura. Então, assim, as gorduras de soja, toda essa girassol, tudo isso aí é o maior veneno. Devemos ser consumido gordura animal, óleo de coco, azeite de oliva, que são puros. Sim. E isso é essencial, inclusive, para a nossa troca de neurológica. As sinapses ocorrem através de gorduras. Então, começa na alimentação, passa por hábitos de vida saudáveis. E aí, amiga, é uma Exercício. decisão, né? Mudar hábito é uma decisão, né, amiga? Tudo isso aqui é decisão, tudo isso aqui é disciplina, tudo isso aqui, e o mais importante vem pelo final. Tudo isso aqui é você saber que depende unicamente de ti. Por isso que eu digo, não adianta eu estar aqui falando, a pessoa tem que saber, você é responsável por si mesmo. Ô, Nádia, tu tá E o vendo essa. detalhe é que a mentalidade marxista tira a responsabilidade do indivíduo e passa para o Estado. Uhum. Deus deu independência para todos os seres humanos viverem sob o reinado dele. E vem um sistema político globalista e te diz como tu tem que viver. Então, você tem que fazer exercício físico, você tem que andar com pessoas que alimentem a tua alma de forma decente, você vai andar com pessoas que só bebem, só fumam, só falam besteira, é aquilo que você vai se tornar. Você é as pessoas que andam à sua volta. Então, Não tem como ser diferente, né, Nádia? já vem de uma família doente por todo esse. Tu entende? É um ecossistema, é um sistema que se retroalimenta e um abismo atrai outro abismo a cada geração. Por isso que eu acho um absurdo cristão não votar. Amiga, interessante como a maioria, como muita gente desvincula, né? Desvincula e desmembra isso, né?
É como se num relacionamento com Deus, eu me torno meio que apolítica. Eu não sei se está certa essa palavra, mas eu me torno, tipo, avesso à política, porque na minha cabeça todo político faz tudo errado. Não, E a gente o, sabe que sis- dentro do projeto de Deus, Deus levanta pessoas para o cumprir um propósito. sistema político mundial está mergulhado nessa ideologia que eu estou falando. Todo ele funciona assim, essa mentalidade que toma lá da cá é literalmente essa mentalidade marxista. Aí, o Jonas está perguntando aqui, uma vez eu li uma pesquisa que vegano tem chance muito mais alta de Também. suicídio do que quem se alimenta de forma tradicional. Pois, Jonas, o físico humano necessita de carne. A gente precisa, a carne nos dá mais energia, entendeu? A gente precisa. O vegano tem uma série de deficiências, inclusive eu acho que ele fica até meio neurótico, porque ele vive em função não posso, não posso, não posso. E às vezes olha aquela picanha maravilhosa, ela chegou a se lamber, né, maninha? Não, sabe? Inclusive, o que é muito interessante, se a gente olhar na palavra de Deus, o jejum de Daniel. Então, Sim, são para períodos de mais busca espiritual, tá entendendo? Só que a gente não é só espírito, a gente é alma, corpo e espírito. verdade. Você tem que saber que você está nessa terra e os animais foram liberados, né? Lá no Antigo Testamento, Ô, Nádia, mas depois da existe queda. também aí uma questão política também por trás de toda essa questão aí, toda essa propaganda do Vegana. veganismo, né? Na verdade, olha só, ótimo gancho. Todas as pautas de mídia têm grande financiamento globalista. Os globalistas são os que promovem o socialismo nos países. Uhum. Eles promovem as quebras de soberania, domínio dos bancos centrais. E eles dominam nichos políticos para ganho de verba por altruísmo de ONGs. Então, forma aquele nicho, Sim, levanta pessoas, porta-vozes, as pessoas que estão envoltas nesse pensamento marxista são engolidas por cada pauta, choram, se escabelam, né? Até uma coisa que entra muito em conflito é a causa animal. A esquerda, ela tomou para si a causa animal como se fosse dela. Só sim. que quando o conservador, enfim, se reconhece conservador, que é o que quer preservar a família, quer preservar os seus valores, tudo que tem de mais precioso na sua vida, o animalzinho é um ser indefeso, o animal doméstico. Ninguém quer ver um animalzinho sofrendo. Qual ser psicopata, a não ser um psicopata, vai querer ver um ser indefeso sofrendo? Agora, porque é animal, os conservadores, isso é uma causa de esquerda. Não é. Na verdade, tudo que vem a trazer equilíbrio, né, é parte das pautas cristãs. Uma pessoa que acha Isso, que a causa animal é da esquerda não tem o um mínimo de sensibilidade, porque venceu agora aumento da pena para quem maltrata animais, né? Gente, sim, diariamente a tô gente vendo. vê abusos, espancamentos de animais como se fosse um pedaço de pano. São seres vivos. A gente, como cristão, a gente não quer o mal dos bichinhos. Então, assim, a gente tem que saber que nós, o conservador, o cristão, a gente não tem pautas, a gente tem valores. Os Sim. valores são preservar o que é belo, o que é puro, abençoar vidas. Então, assim, voltando para o Puxando suicídio. Nádia. Então, toda essa problemática leva a pessoa a estar cada vez mais se retraindo em si, não ouvindo, porque muitas vozes Deus usa para chamar a pessoa a si. Sim. Ela não ouve, ela está tão aprisionada dentro de si, dentro daqueles traumas infantis de proteção, que ela acaba se retraindo cada vez mais. E acaba por, né? Então, assim, alimentação, atividades de vida, né? E aqui vem o mais importante, que é a busca.
pelo propósito em Deus. O propósito em Deus, ele plantou em cada coração antes do nosso nascimento. Por isso que o aborto é uma aberração. Não deve se chamar aborto, deve se chamar assassinato de bebê. Porque Deus planeja aquela vida. Então, assim... E é uma descoberta, né, Nádia? É uma descoberta que você inicia a partir do seu relacionamento com Deus, né? Então, às vezes, as pessoas dizem, mas eu não sei qual é o meu propósito. Mergulhe no teu relacionamento com Deus, que você vai descobrir, que Ele vai te esclarecer realmente muitas pessoas... aonde Ele quer que você dedique a sua vida, né? Exato. Então, assim, as pessoas não, para levar ao tamanho tragédia de chegar a suicidar, elas não compreendem por que elas estão vivendo aquela situação. Mas eu sou tão boa, eu não faço nada de errado, eu tento, não consigo sair dessa situação. Amiga, nosso tempo está esgotando já. Já! Vou terminar rapidinho, então. Vá. Então, o ideal, a pessoa tem que parar, buscar as coisas, parar tudo. Pegar, sai de casa. Esse exercício é maravilhoso para quem tem fobia, síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade. Vai para um parque. Tira o calçado. Se não quiser que eu roube o tênis quando estiver fazendo exercício, vai de chinelo de dedo. Se levar o chinelo de dedo, vai de pé descalço para casa. Deita na grama, de pé descalço. E só ouve. E busca. É impossível a pessoa não sentir. Tem que buscar a conexão com aquilo tudo. A natureza está aí de graça. E a gente tem vivido nessa selva de pedra. Tem se destruído. A minha amiga passou por um processo de depressão. E a terapeuta dela pediu que ela fosse à praia, que ela se conectasse, né, com a natureza e tudo mais. Eu acho que realmente faz muita diferença, assim, faz todo sentido isso que você está dizendo. Eu sei que você está falando também como terapeuta. Deus já deu a resposta, está dando várias vezes para ti sair daquela situação. No entanto, você está olhando para o ponto preto na folha branca. Sai. Quando você faz esse tipo de exercício, você se abre. Entendeu? Sim. Buscar, então, em Deus, no Espírito Santo, ler a palavra. A Bíblia está todas as nossas respostas. Amiga, e a partir daqui... Eu quero fazer um bate-bola, jogo rápido com você antes de acabar. Conclui aí. Tá, terminando agora. E a partir daqui, você viveu o seu propósito. Não permitir... Se você deixar que alguém barre o seu propósito, você vai cair novamente. Pode ir. Perfeito, amiga. Amiga, a gente tá concluindo já. O tempo passa rápido, né, Nádia? Aqui Muito. Minha filha, para 3 horas assim, ó, seguidas, assim. Tu sabe que eu falo pra caramba, né, amiga? Fala. E assim, Nádia fala de assuntos que ela vai conectando o assunto com o outro, e logicamente faz super sentido tudo que você falou. E eu concordo mesmo, eu acho que a nossa vida tá conectada e entrelaçada com várias coisas, Tudo. e com todas essas coisas que você falou, né, amiga? Então, tem a questão dos traumas que a gente carrega desde a infância, que muitas vezes não são tratados. Tem todo o sistema mesmo onde a gente está inserido, que impacta a nossa vida. Então, tem essa questão que você também citou, né, dos cuidados que a gente precisa ter com a alimentação, o cuidado conosco mesmo, com a nossa emoção. Se amar. Se amar. E esse foi um dos pontos, inclusive, que a terapeuta falou na terça-feira passada, sobre autoestima, autocuidado, e como isso realmente impacta, né? Nos impacta, assim. Isso é muito importante. Amiga, vamos lá. Para a gente encerrar um bate-bola, jogo rápido, eu vou falar uma palavra e você vai me dizer, vai me responder em uma palavra ou em uma frase curta, tá? Ok. Um medo, amiga. Medo de não cumprir o propósito de Deus. Amar é... Amar é deixar Deus te usar. Um lugar. Qual lugar que te vem à mente, assim? Você pensando Família.
Gratidão para você é? Tudo. Não vivo sem. O que é que Nádia não vive sem? Não vivo sem Deus. Uma virtude que você admira. Resiliência. E se você pudesse descrever Jesus em uma palavra, amiga, que palavra ele seria para você? Que palavra? Caminho. Como? O caminho. Caminho. Amém. Olha, amiga Nádia, tem várias pessoas aí do Acre, várias pessoas que fizeram o ETED com a gente. Sara, beijo, Sara, Clécy, Para Thay. de falar que eu falo demais, Sara. Eu já vi Anderson passando por aí. A Já vi mais Cléssica gente. aí. Já vi mais gente aí passando aí do que fez ETED com a gente. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Ó, Clécy de Ceará. Sara, tu tá onde, Sara? Edilene falando que adorou. Obrigada, amiga. Sara tá em Porto Velho, né, Sara? Então tem Porto Velho, tem Rio Branco, tem Caxias do Sul. Gente, tem gente aí de várias partes. Eu quero agradecer a participação de vocês. Amiga, eu quero te agradecer por sua participação. E deixa rapidinho para finalizar tua mensagem final aí para todo mundo. Não deixe essa vida passar sem viver o propósito de Deus. Foi para isso que você foi criado. Você é precioso para esse mundo. Esse mundo precisa de todas as ferramentas que Deus te deu. É isso aí, amiga. É isso aí, eu quero mais uma vez te agradecer. Nádia aqui, gente, é uma pessoa extremamente que tem um senso de propósito muito grande, assim. E eu louvo muito a Deus pela vida dela. Quando eu compartilhei com ela sobre o convite, ela, não, eu vou, com certeza, conta comigo. E eu quero agradecer de novo, amiga, sua participação foi muito especial. Tudo que você compartilhou aqui foi muito especial. Eu tenho certeza que edificou o coração de todos que passaram Amém. por aqui e vai edificar o coração de muita gente que ainda vai assistir essa conversa. Então, eu quero Amém. te agradecer e quero já deixar aqui aberto para em um outro momento você vir de novo compartilhar mais coisa sobre propósitos, sobre Deus, sobre relacionamento com Deus. E eu vou ser muito feliz e vou ser muito grata a Deus se você puder voltar aqui. Eu já deixo em aberto aí. O que precisarem de mim, eu quero ser bênção em todo lugar que eu for. É só isso, para isso que eu nasci. E levantar pessoas que vivam isso tudo. Eu quero viver a minha essência é essa, e eu quero que todo mundo ao meu redor viva. Por isso que eu sofro tanto quando eu vejo que as pessoas não querem. Eu sofro. Isso é decisão, né, amiga? Eu tenho um orgulho de querer resolver, que todo mundo faça, eu sofro pelo outro. Eu não sou Deus. Lá não adianta, eu tento, misericórdia, peço perdão diariamente. Mas assim, vamos junto, todos nós juntos, vamos transformar o mundo, vamos arrancar o mal de todas as áreas dessa sociedade. Tá na política, tá nessa mentalidade, destruindo famílias. Vamos junto, eu tô aqui para isso, precisem de mim, eu nunca vou me negar. Nunca. Amém? Minha amiga. Olha, Nádia tem esse. Gente, Nádia é maravilhosa. Amiga, você é maravilhosa. Ai, tu que é, meu amor. Ó, rasgação de seda. Essa energia aí que vocês estão vendo, entendeu? Ela é política, minha gente. Ela tem mesmo, ela fala mesmo. Que eu com ela não tenho as palavras, né, amiga? É sim, eu não, não. Tá errado, é vida, ela é família, é provida, enfim. É como ela fala, é conservadora. Eu acho que a gente tem mesmo que se levantar mesmo, se posicionar. Procure, né, pessoas em todas as esferas políticas que tenham valores. Exatamente. Sabe? Pessoas que têm experiência de vida, senão esse sistema engole os ingênuos. Vamos, gente, Deus deu as chaves para a igreja. A gente tem largado para o mundo, para o mal. É nós que temos que fazer. Deus deu para nós essa
essa dádiva. Nós temos muito mais ferramentas poderosas à disposição, né, amiga? Amém, amém. Contem Gente, comigo. Vocês podem... amiga, faltam 1 minuto e 50 segundos para acabar. Gente, eu agradeço todos vocês que participaram conosco. Uma honra ter todos vocês aqui. Nádia, meu amor, muito de novo. Eu sou muito grata e feliz por sua amizade, por sua vida. E eu desejo que Deus te dê êxito aí nesse caminho que você escolheu e assim que Ele te direcionou, porque eu sei que é propósito dele. Ele escolhe os melhores soldados para as batalhas mais desafiadoras. Então, eu tenho certeza que ele te escolheu, amiga, porque ele sabe do potencial que há em você. E eu não tenho dúvidas que você já é vencedora, amiga. Então, conte conosco, conte com as minhas orações, que Deus ele te guie, continue aí abrindo, ampliando a tua visão, te dando discernimento no meio desse ambiente aí aonde você está, que eu sei que é um ambiente cheio de desafios, mas eu tenho certeza que todas as ferramentas que Deus ele colocou na tua mão são mais que suficientes para você avançar e vencer em nome de Jesus. Um beijo, minha amiga, um abraço. Deus abençoe sua vida. Boa noite. Terça-feira, gente, tem mais. E eu aguardo vocês aqui no próximo Papo de Amiga, a partir das 21 horas, terça-feira que vem. Beijo para vocês. Amiga, tchau. Tchau.